Meu nome é Jacinto Lins Brandão, eu sou professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais e membro da Academia Mineira de Letras. Hoje eu vou falar para você sobre o meu último trabalho publicado, que é uma tradução do romance de Tristão, publicado pela editora 34 de São Paulo. Um texto que foi escrito por esse francês, né, Berroux, que está indicado, entre 1150 e 1190, então no final do século XII, e que se conservou num único manuscrito. Aqui tem uma imagem de uma página da Biblioteca Nacional de Paris, na França. A edição é bilíngue. Do lado esquerdo vem o texto francês em francês medieval, do lado direito vem a tradução. E o que deve primeiro estranhar para o leitor moderno é que, se tratando de um romance, esteja escrito em versos. Mas os romances, quando eles aparecem, os romances medievais, eles são nessa forma em versos. Só mais tarde que eles vão passar a ser escritos em prosa. No caso do romance de Tristão, ele faz parte da chamada Matéria de Bretanha, quer dizer, as histórias sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. O Tristão, ele não é um cavaleiro da Távola Redonda, mas ele está nesse universo em que as histórias do rei Arthur se desenvolvem. E o Berroux, que é o autor desse texto, ele afirma que havia outras histórias sobre Tristão escritas antes da dele. Ele diz, por exemplo, num ponto do poema: no bosque o tempo que estiveram, outros não há que assim sofreram, nem como pois na história dito, onde Berroux o viu escrito, ninguém assim tanto se amou, nem sofredor tanto pagou. Bom, a história de Tristão e Isolde é uma história de um amor incontornável. Ela foi muito reescrita, inclusive no próprio século XII, no século XIII. Há várias outras versões em francês, bem como há traduções para o alemão, para o sueco, para o holandês. E a partir do século XIII ela começa a ser escrita em prosa, também com inúmeras versões em muitas línguas. Existe inclusive um fragmento de manuscrito do século XIV, XV, em galego-português, com um trecho pequenininho da história de Tristão. E, essa recriação, esse recontar da história de Tristão, ele continua. O exemplo mais próximo e mais famoso sendo a ópera do Richard Wagner, Tristão e Isolda. Bom, eu vou falar um pouco da história, vou falar sobre certas formas. Me interessa muito mostrar para vocês, apresentar o texto e mostrar para vocês a forma arguta como ele é trabalhado pelo Berroux. Em geral, o que acontece é que as reescrituras, desde a primeira, já no século XII, né, e XIII, na passagem para o XIII, em que nós temos um outro texto em francês de um outro poeta que se chamava Tomás d'Angleterre, Tomás da Inglaterra. Ele escreve essa mesma história de Tristão e Isolda, mas com cenas menos fortes, com cenas mais corteses,
sendo que o texto do Berru é um texto muito mais impactante e até, de uma certa medida, chocante para o leitor, para os leitores todos no correr da história, mas incluindo alguns leitores modernos que pensam que o texto é amoral, porque o que é contado é uma história de adultério. Bom, a história de Tristão e Isolda, resumindo um pouco o princípio, que não foi conservado no texto, é assim. A Isolda é uma princesa irlandesa e Tristão é sobrinho do rei Marcos, que é rei da Cornualha. A Cornualha fica no sudoeste da Grã-Bretanha. Existe um monstro, não se explica bem o que ele irlandês, que é tio da Isolda, cujo nome é Morholt, que pedia um pagamento aos moradores da Cornualha. Em algumas versões se diz que em vidas de jovens e moças da Cornualha. Então, num determinado momento, Tristão vai no navio com esses jovens que deviam ser entregues ao monstro. Ele vence o monstro, a espada dele é quebrada numa ponta, isso vai ser um indício depois para se reconhecer que a espada é dele. A Isolda, que sabe poções mágicas, ela e sua mãe, ela cuida do Tristão, ele sara da ferida que o monstro havia feito nele e volta para Cornualha e termina esse flagelo provocado pelo Morholt. Bom, em seguida o rei Marcos da Cornualha decide casar-se. E, por razões que variam nas várias versões da história, ele quer se casar com a princesa da Irlanda, que é Isolda. Ele envia então Tristão para a Irlanda para trazer a Isolda para Cornualha. Bom, Tristão vai, o casamento é acertado e ele regressa então da Cornualha na companhia da Isolda. E no navio, durante a travessia, eles tendo sede, a ama da Isolda, que se chama Brengan, serve para eles, porque confunde os frascos, não vinho como eles haviam pedido, mas uma poção mágica preparada pela mãe da Isolda, para que fosse dada para Isolda e para o rei Marcos no dia do casamento. O que essa poção faz é fazer com que os dois que a tomam fiquem perdidamente apaixonados. Então, no próprio navio, um amor fulminante toma conta de Tristão e da Isolda. Eles ficam perdidamente apaixonados um pelo outro. A paixão é satisfeita no próprio navio, eles têm relação sexual e isso gera um problema para quando chegarem na Cornualha, como chegam, e o perigo de que o rei Marcos constate que a Isolda não é mais virgem. Então começa a série de estratagemas que vão fazer com que a trama do romance avance. Na noite de núpcias, eles fazem com que a Brengan, que a ama, entre no leito do rei com as roupas da Isolda. O rei tem relações sexuais com a Brengan, julgando que é com a Isolda. A Brengan em seguida sai do leito. A Isolda entra e o rei não desconfia de nada, que a noiva não era virgem. Bom,
Isolda fica então na Cornualha, ela é a mulher, a esposa do rei, mas ela é amante de Tristão, porque o amor é incontornável, provocado justamente pelo filtro, que no texto, embora o texto seja em francês, o filtro recebe, o nome aparece em inglês mesmo, como love and drink, bebida de amor, né? Bom, e a história vai girar toda em torno disso. Ah, o texto claramente é a favor dos dois amantes, de Tristão e Isolda, ou seja, se configura uma história de adultério, como tantas histórias existem de adultério na literatura, e que o adultério vai gerando essas situações ambivalentes. O que existe e é explorado na literatura com relação ao adultério é essa própria situação indefinida. Quer dizer, existe uma situação que é impossível de decidir. Porque se o adúltero ele opta, por exemplo, por terminar o casamento para ficar com o amante, a história acaba. Então é preciso que vá sendo sustentada essa situação indecidida em que Isolda tanto ama o marido como esposa, ela diz isso, quanto ela ama o próprio Tristão. Existe uma. Ela própria declara isso muito no começo do texto, porque pelos que perseguem o casal de amantes, são preparadas várias ciladas para que o rei o surpreenda. E nesse caso, logo no começo do texto, um anão, que é um dos que persegue os amantes, ele convence o rei que suba sobre um pinheiro para poder assistir o encontro de Tristão e Isolda. A Isolda vê num regato o reflexo do rei sobre a árvore, então ela alerta Tristão e ela vai elaborando um discurso o tempo todo ambivalente, que pode ser entendido de uma forma ou de outra, e assim ela se safa desse perigo que foi armado. Então, por exemplo, ela diz para o Tristão, nessa situação: por Deus que fez o ar e o mar, não me chameis vós nunca mais. Tristão, ouvi para que saibais, não mais venhais à minha procura. Pensa, meu rei, que por loucura, senhor Tristão, eu vos amei. Que Deus, que Deus leal me atesta, sei. Por certo, meu corpo flagela, se fora quem eu fui donzela, o meu amor dei algum dia. Vocês vejam essa última declaração dela. Se fora quem eu fui donzela, o meu amor dei algum dia. Tristão sabe que ele foi o primeiro a ter relações sexuais com Isolda. Ela era donzela. Pelo estratagema que eu narrei com a Brengan, o rei também sabe que Isolda foi até ele como donzela. Agora, o mais importante disso é que ela diz: por certo, meu corpo flagela, se for a quem eu fui donzela, o meu amor deu algum dia. Ela não está dizendo alguma coisa a respeito da própria virgindade, ela está dizendo que aos dois que ela foi donzela, ela deu o amor. Ela está declarando que ela ama tanto o rei como seu marido, quanto ela ama o Tristão como seu amante. Bom, na situação medieval em que o rei ele não é absolutamente poderoso, mas ele depende dos barões que estão em torno dele, são esses barões que vão criar dificuldades para Tristão e Isolda, especialmente três. Eles são chamados no texto dos três felons, em francês, que significa bandido,
safado. Eu traduzi de várias formas, canalha. Eles são os bandidos da história. E o problema é que cada vez que eles armam uma cilada e o rei descobre que Tristão e Isolda são amantes, os dois, com astúcia, desatam esse nó. E o enredo vai assim: uma denúncia, uma descoberta, mas uma solução a partir da habilidade com que, principalmente Isolda, ela é a principal figura da história, com que ela resolve o problema. Agora, o que acontece, né, diz o autor, é que na paixão que domina os dois, Tristão e Isolda, não tem muito como não se denunciar. Ele diz o seguinte, num dos trechos: "Ah, Deus, quem pode um amor ter, um ano ou dois sem dá-lo a ver? Amor não dá para ocultar, pois sempre um pisca para seu par. Sempre estarão os dois falando, sozinhos ou com gente olhando. Por nada podem esperar, muitos encontros a buscar." Bom, então primeiro trecho do poema, ele, ele é resolvido, que é esse encontro dos amantes sobre o pinheiro e a forma como o rei entende o que Isolda está dizendo, então ele perdoa Isolda. Ele deixa então que o Tristão volte a frequentar o palácio normalmente, e o Adão então elabora um outro estratagema, que é o que se chama a prova, o episódio que se chama a prova da flor de farinha. Flor de farinha é a farinha moída, né? Farinha de trigo. Que ele diz, a situação é também interessante, curiosa, né? Não existem cômodos separados no palácio, então o Tristão dorme no mesmo cômodo que o rei. Então o anão diz que o rei poderia ver pelas marcas que o Tristão deixaria no chão, que ele teria saído da sua própria cama e ido até a cama do rei para ficar com a Isolda no momento em que o rei não está lá. Bom, tudo isso acontece assim. O rei surpreende Tristão e Isolda na cama. Ele ordena então que eles sejam queimados. Primeiro Tristão. Tristão, quando está sendo levado para a fogueira, ele escapa pulando de um despenhadeiro enorme, que diz o poeta que desde então passou a se chamar o Salto de Tristão. Ele pula lá de cima e foge para se esconder. Então o rei busca Isolda para queimá-la, e quando ele está levando a Isolda, aparece um bando de leprosos. Nós temos de lembrar que nessa época os leprosos eles ficavam confinados, eles não podiam se encontrar com ninguém, e eles tinham de andar inclusive com uma matraca que ia batendo para avisar que estavam passando, para evitar a contaminação. Então o chefe desses leprosos, que se chama Ivan, ele propõe ao rei que em vez de queimar Isolda, que isso seria um castigo terrível, mas que duraria pouco tempo, que ele adesse para eles, os 100 leprosos. Quer dizer, ele está dizendo que é um castigo muito pior do que ser queimada viva. É um texto muito forte que eu vou ler para vocês terem essa ideia de como que esse poema lida com essas ideias com essa perspectiva de violência. Bom, o Ivan diz assim: "Isso é o que penso, a ti direi sucinto e bem. Vede que aqui somos 100. Isolda dá-nos em comum, pois fim pior não há nenhum. Senhor, em nós há tanto ardor,
Dama nenhuma tal vigor, um dia só no sexo atura, e a veste adere à carne impura. Contigo em honra ela vivia, com peles, roupas, alegria, bom vinhos experimentava, em chão de mármore andava. Se, pois, a dais a nós leprosos, terá solares pavorosos, nossas vasilhas usará, conosco sempre dormirá. Senhor, sem ter finas toalhas, terá só restos e migalhas, dadas a nós portas afora. Pelo Senhor que no alto mora, quando ela vir a nossa corte, tudo terá que a desconforte. E quererá morrer somente, saberá, pois, essa serpente, quão mal agiu e quão malvada, desejará mais ser queimada. Bom, vocês vejam que é uma proposta terrível que não vai se concretizar, porque no momento o rei vai dar a Isolda para os 100 leprosos, mas no momento que eles estiverem conduzindo, o Tristão que está escondido vai lutar com os leprosos e tomar Isolda. Então eles vão passar 2 anos numa floresta, a floresta de Morroa, em que eles mudam a cada dia de pouso por medo do rei. Eles vão encontrar um ermitão que vai dizer a eles que eles deviam se arrepender do adultério. Esse ermitão é muito importante porque numa sequência posterior em que o rei o surpreende na choça onde eles estão dormindo num dia que faz muito calor, ele então ele constata ou ele entende que os dois estão escondidos na floresta, mas que eles não têm nenhuma relação como amantes. É uma passagem também bonita, porque nesse dia o Tristão está muito cansado, ele vem da caça, Isolda também, os dois dormem, eles estão dormindo vestidos, eles não estão nus, e o Tristão põe no meio dos dois a espada com que ele matou o Morholt, e o rei, quando o surpreende, ele fica espantado e diz o seguinte: Deus, diz o rei, que pode ser? A vida deles pude ver. Deus, não sei mais como atuar, se os vou matar, se os vou deixar. No bosque há muito tempo estão, e se creria, quem diz não, caso se amassem com loucura, que vestes já ninguém procura. A espada não os separaria, sua união outra seria. Matá-los vim, encorajado, não os tocarei, não fico irado. De louco amor não tem intento, nada farei, dormem isentos. Sendo por mim estropiados, farei eu sim grande pecado. E se eu tirar do sono seu, e ele me mata, ou mato eu, seria má situação. Darei, pois, tal demonstração, para que tão logo eles acordem, saibam, deixei-lhes tudo em ordem. Depois que dormindo os achei, e de piedade me fartei. Que não os quero assim matar, ninguém no império o vai ousar. Então o rei tira a espada do Tristão, põe a espada dele. Quando os dois acordam, eles percebem que o rei voltou, eles então resolvem fugir para Gales, para o país de Gales. Um pouco adiante termina o efeito da poção. O Tristão resolve que quer sim devolver a Isolda ao rei. Então eles voltam a procurar o ermitão que eles haviam encontrado na floresta, e o ermitão diz que eles deviam escrever uma carta ao rei, mas não contando tudo.
o ermitão diz para eles assim: Tristão, rainha, ora escutai, um pouco só considerai. Vergonha e mal para encobrir, precisa um pouco e bem mentir. Quer dizer, ele não está dizendo que eles mintam, uma mentira bruta, uma mentira, mas que eles mintam belamente. Ou seja, que o rei diz que Isolda está disposta a voltar, e ela está realmente, né? Que ele também está disposto a entregar Isolda, como ele está realmente, porque ele começou a pensar que Isolda, vivendo naquela floresta, ela está perdendo todas as regalias que ela tinha como rainha, e que isso não era justo pelo amor dele. A outra coisa é que eles insistem o tempo todo que o amor deles não é um amor, literalmente, é o que se encontra em francês, não é um amor por putaria, ou seja, um amor que podia ser entendido como indevido, como um amor sujo, um amor bruto, mas é com bom amor que ele sempre amou Isolda. Então, tudo isso se arranja e Isolda volta outra vez. Bom, começa a penúltima parte que nós temos completo, em que outra vez os três barões exigem do rei que ele faça um juramento solene, oficial, de Isolda, porque ela nunca jurou que ela havia mantido a fidelidade ao rei, seu marido. Então, o rei fica muito furioso, mas a Isolda diz que não tem problema, que ela está disposta a fazer esse juramento. Bom, o último dos estratagemas e o mais interessante dessa perspectiva de como ela sabe lidar com a linguagem. Ela pede ao pajem que ela tem que vá avisar Tristão que vai haver o juramento, que ele vá para o local do juramento disfarçado de mendigo, disfarçado de leproso. Mendigo é na versão adocicada do Tomás da Inglaterra, né, do Beru, então que ele vai disfarçado de leproso, como eu disse, é tudo muito mais forte, e que ele fique lá no lugar que se chama Malpasso, nome também já é interessante, que é uma encruzilhada junto da qual tem um pântano. Então, no momento do juramento, o Tristão está nesse local, disfarçado de leproso, ninguém vê que é o Tristão. Ele ainda é uma passagem muito interessante, porque ele faz com que os três barões caiam na lama, fiquem todos sujos, etc. Até que a Isolda chega com o seu cavalo, um palafrém, né? um cavalo de boa qualidade, e para diante do lodaçal para atingir o outro lado, em que vai haver o juramento marcado para o dia seguinte. Então, o texto diz assim: ouvi Isolda com ativa, pois bem sabia que a observavam os que no mau passo aguardavam. No palafrém vai-se chegando, as cintas do chairel tomando, seus nós sobre o arco da sela, nem pajes, nem valete, que ela melhor na lama o levaria, nem bem melhor o disporia. Correias postas sob a sela, o arreio puxa Isolda a bela. Ao palafrém puxa seu freio, a mão na veste tendo veio, noutra o chicote é que ela tinha. No val em que o palafrém vinha, com o chicote lhe bateu, e no palude ele correu. Tem na rainha olhos fixados os que se encontram do outro lado. Os reis prezados se alarmaram, e os outros todos que olharam.
De seda o vestido ela tinha, de Bagdá é que a seda vinha, forrado com arminho branco, pendentes a capa e o manto, pelas espadas o cabelo, preso por frio de ouro belo. Um aro de ouro na cabeça, que envolve toda a sua cabeça. Da cor de rosa fresca e branca, ela dirige-se para a prancha. A prancha havia uma passagem com uma madeira, né, para atravessar o lodaçal. Então ela diz, dirigindo-se ao Tristão: Algo tenho eu para fazeres. Ele responde: Rainha, nobre entre as mulheres, a ti vou logo eu atender, mas não sei o que queres dizer. Ela: A roupa não quero sujar. Asno serás para me levar, todo suave pela prancha. Ele: Ah, não, diz ele, tu sem mancha, a mim tal pleito não me infundas, leproso sou, doente, corcunda. Cala, diz ela, que te aprontes, temes que com teu mal me afrontes? Não tenhas medo, não fará. Ah, Deus, diz ele, o que será? Falar-lhe nunca me inquieta, e ele se apoia na muleta. Mas vai, leproso, és um colosso, vira tua face e dá-me o dorso. Eu montarei como valete. Ele, sorrindo, se submete. O dorso vira e ela já monta. Rei, conde, todos dão-se conta. As coxas na muleta ele aperta, um pé levanta, o outro acerta, que vai cair às vezes faz, fingindo dor tão contumaz. Isolda a bela a cavalgar, perna de cá, perna de lá. Diz um ao outro: Agora olhai, veja a rainha cavalgar, com o doente a coxear. Por pouco cai de sobre a prancha, muleta sobre até a perna troncha. Vamos atrás do lazarento, saindo do chão lamacento. E os jovens chegam no momento. O rei Arthur para ela avança, e os demais sem mais tardança. Logo o leproso abaixa o rosto, e do outro lado já está posto. Isolda do ombro lhe escorrega, de partir ele se encarrega. Bom, então nesse dia, vocês vejam que todos viram essa cena, Isolda cavalgando sobre o leproso, que é Tristão, perna de cá, perna de lá. Isso é o dado importante. Bom, vão todos dormir, todos estão, os cavaleiros fazem uma, uma disputa antes disso, aliás. À noite todos vão dormir, então amanhece o dia do juramento de, de Isolda. O rei Arthur toma. Bom, eles colocam. A tenda dos reis está montada, colocam um tapete na frente da tenda. No tapete colocam as relíquias de todos os santos da Cornualha, já que se trata de um juramento solene, e Isolda não vai poder jurar em falso, porque isso seria a pior situação, tá? Que ela abjurasse. E chega o momento do juramento, né? Estão todos perfilados, todos, a nobreza toda assistindo, os cavaleiros do rei Arthur, os 100 cavaleiros do rei Arthur foram. Quer dizer, é uma solenidade enorme, importante, sem igual. Então o texto diz que de Arthur secto pomposo, enche o tapete todo honroso. A fala toma Arthur esperto, já que de Isolda ele estava perto. E ele diz: Escutai bem, Isolda bela, ouvido que se vos apela, que Tristão não vos tem amor, nem depravado ou sem pudor, afora o que ele deve dar ao tio seu e a dele par. Então, vem o momento do juramento de Isolda. Veja o que ele está dizendo, que ela deve jurar que Tristão
não tem amor depravado e sem pudor por ela. Isso é sempre repetido no texto, que eles se amam de bom amor, mesmo que a relação seja adulterina, já que ela é esposa do rei. Então, Isolda jura da seguinte forma: Senhor, diz ela, a Deus pedi, santas relíquias vejo aqui, pois escutai como vos juro aquilo que ao rei asseguro. Se me tem Deus e Santo Hilário, relíquias tais e o santuário, todas que aqui agora estão, todas que pelo mundo vão, nunca entre as coxas me entrou homem, fora o leproso que mesmo ontem me carregou além do charco, e meu marido, este, o rei Marco. Os dois da minha jura excluo, mas todos os outros nela incluo. Os dois assumo como for, o lazarento e meu senhor. Tive o leproso entre essas pernas. Quem quiser que ainda mais eu faça, ora estou pronta nesta praça. E aí o narrador completa: todos que ouviram-na jurar não podem já mais suportar. Deus, dizem uns, que jura honrada, como jurou dignificada, jurou mais que o que lhe pediram, e mais que os pulhas lhe exigiram. Jura além desta, não lhe ordeno, ouviste bem, grande e pequeno, não só do rei, de seu sobrinho, ela jurou sem descaminho, que entre suas coxas não entrou, que o tal leproso que aportou ontem à terça pelo charco, e seu marido este, o rei Marco. Maldito quem duvidaré. Bom, e a partir daí, o rei Arthur diz que qualquer um que destratar Isolda, se esse assunto voltar, vai ter de se haver com ele. Mas para o que eu quero chamar a atenção é para como essa jura é perfeita. O sentido que cada um entendeu, tá, depende do conhecimento que cada um tem. Então a jura tem mais de um sentido. Em todos os sentidos ela é verdadeira. Para quem sabe que o leproso é Tristão, Isolda jurou a verdade. E quem sabe que o leproso é Tristão? Tristão, mais um cavaleiro da corte do rei Marcos, os santos, cujas relíquias estão lá, e Deus, no nome do qual ela jurou. Para quem não sabe que o leproso é Tristão, a jura tem um outro sentido, que Isolda sempre manteve a fidelidade ao rei Marcos. Quer dizer, o que parece que é muito saboroso para o recebedor do poema de Beru é justamente essa forma como a linguagem não é unívoca, como que se pode explorar a multivalência da linguagem, que é paralela àquilo que eu disse, né, que é a indecidibilidade da situação de adultério. Quer dizer, na medida em que isso que a Isolda jurou, na medida em que isso fosse decidido para um lado ou de outro, destruiria não só a jura dela, mas todo o romance, ele passaria a ser outra coisa. Essa indecidibilidade é que parece que é o que provoca prazer para o leitor. Lembrando que o leitor está dos dois lados, ele sabe os dois sentidos, ou a amplitude de sentidos que a jura da Isolda pode ter. De uma certa forma, né, o que também o texto está nos dizendo é que esse amor incontrolável, como é o amor de Tristão e Isolda, ele tem também um alto grau de indecidibilidade. Ele vai ser sempre alguma coisa que
está um tanto além do que a linguagem, a linguagem comum, ela consegue dizer. Quer dizer que para qualquer coisa que se diga sobre o amor, vai haver, ou pode haver, tá? Um dizer, é, mas sempre vai haver muitos entenderes. Bom, eu dei para vocês uma ideia do que é o Romance de Tristão. É um texto simplesmente maravilhoso. É interessante porque, ao mesmo tempo, ele é um texto muito simples. Aliás, a poesia ela tem isso. A poesia é o gênero das coisas simples. A poesia é um gênero popular, um gênero em que não existe a tentativa de falar numa linguagem cifrada, é, com um viés acadêmico, um viés que se poderia entender como elevado. Quer dizer, o que Berru, que esse texto, o Romance de Tristão, mostra para a gente é a forma tão boa, tão atraente, tão simples de falar de alguma coisa tão complicada como é a paixão, o amor, que é um dos assuntos por excelência da poesia humana desde sempre. Muito obrigado.